O sol da manhã entrava pelas enormes janelas do apartamento na Avenida Faria Lima, iluminando a sala decorada com obras de arte contemporânea e móveis de design italiano. Roberto Almeida segurava sua xícara de café enquanto observava a movimentação de São Paulo lá embaixo. Aos 42 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia, transformando uma pequena startup em uma das empresas mais valiosas do país. Sua fortuna estimada em 120 milhões de reais era resultado de noites sem dormir, sacrifícios e uma mente brilhante para negócios. Mas naquela manhã de sábado, Roberto não pensava em planilhas ou investimentos. Seu celular vibrou sobre a mesa de centro e um sorriso instantâneo iluminou seu rosto quando viu o nome na tela: Júlia Menezes. A mensagem dizia apenas: "Bom dia, meu amor. Sonhei com você a noite toda." Roberto sentiu o coração acelerar como um adolescente apaixonado. Júlia tinha esse efeito sobre ele desde o primeiro dia em que se conheceram, 6 meses atrás, em um evento de moda beneficente. Ela era tudo o que Roberto nunca imaginou ter ao seu lado. Júlia Menezes, 28 anos, modelo profissional com campanhas para grandes marcas, um rosto que estampava revistas e um corpo esculpido por horas de academia e dietas rigorosas. Cabelos longos e loiros, olhos verdes que pareciam capturar a luz e um sorriso que ele considerava absolutamente encantador. Quando ela aceitou sair com ele naquela primeira noite, Roberto mal conseguiu acreditar em sua sorte. Os primeiros meses foram como um sonho. Júlia o enchia de mensagens carinhosas. Dizia que ele era diferente de todos os homens que já conhecera, que finalmente havia encontrado alguém com substância, com valores. Roberto, um homem naturalmente discreto e reservado, se via abrindo seu coração de maneiras que nunca fizera antes. Ele contava sobre sua infância humilde no interior de Minas Gerais, sobre como veio para São Paulo com apenas R$ 1.000 no bolso e um sonho de empreender. Júlia ouvia tudo com atenção, segurava sua mão e dizia que o admirava profundamente. 4 meses depois do primeiro encontro, Roberto pediu Júlia em casamento durante um jantar romântico em um restaurante com vista para o Parque Ibirapuera. Ele havia planejado tudo nos mínimos detalhes: pétalas de rosas, violinista ao vivo. Um anel de diamantes que custou mais do que muitos apartamentos. Júlia disse sim, entre lágrimas que Roberto interpretou como de felicidade genuína, e ele sentiu que sua vida finalmente estava completa. Agora faltavam apenas 2 semanas para o casamento. A cerimônia seria realizada em uma mansão histórica em Campos do Jordão, com 200 convidados, incluindo empresários, celebridades e até algumas autoridades. Júlia estava radiante com os preparativos, escolhendo cada detalhe da decoração, do menu, do vestido de noiva que custara R$ 80 mil. Roberto bancava tudo sem hesitar, feliz em ver a alegria nos olhos dela. Seus amigos mais próximos, porém, tinham reservas. Marcelo, seu sócio há 15 anos, havia feito comentários sutis sobre a diferença de idade e de interesses entre Roberto e Júlia. "Vocês são de mundos muito diferentes", Marcelo dissera uma noite durante um jantar. "Você gosta de literatura, ela gosta de festas. Você quer assistir documentários, ela quer ir para baladas. Tem certeza disso?" Roberto sempre respondia com a mesma convicção: "Opostos se atraem. Júlia está me ensinando a ser mais leve, mais divertido, e eu a estou ensinando sobre coisas mais profundas. É um equilíbrio perfeito." Mas havia momentos em que Roberto sentia pequenas discrepâncias. Quando ele sugeria um fim de semana em uma livraria seguido de um jantar tranquilo, Júlia torcia o nariz e sugeria uma festa em um clube famoso. Quando ele comentava sobre um documentário fascinante sobre astrofísica, ela mudava de assunto para falar sobre a nova coleção de uma grife francesa. Roberto sempre justificava essas diferenças como sendo parte da diversidade do relacionamento. Afinal, Júlia sempre terminava suas conversas com um "eu te amo tanto" e um beijo demorado, e isso parecia suficiente. Naquela manhã, enquanto Roberto preparava seu café, ele pensava em como seria a vida depois do casamento. Júlia havia mencionado que queria continuar trabalhando como modelo,
mas também começar alguns projetos pessoais, talvez abrir uma loja de roupas ou um spa. Roberto já havia prometido financiar qualquer sonho dela. Ele imaginava jantares em casa, conversas profundas sobre a vida, talvez até filhos no futuro. A imagem o fazia sorrir. Seu celular tocou novamente. Era Júlia pedindo para passar a tarde com ela. Preciso de você aqui comigo, meu amor. Estou escolhendo as últimas coisas para o casamento e quero sua opinião sobre tudo. Roberto respondeu que estaria lá em 1 hora. Ele tomou um banho rápido, vestiu uma camisa social azul clara e uma calça de alfaiataria. Mesmo em um sábado casual, Roberto mantinha uma aparência cuidada, embora admitisse que não era exatamente o que se chamaria de um galã. Tinha uma leve barriga, consequência de anos sentado em escritórios e reuniões, e seu cabelo começava a rarear no topo da cabeça. Mas Júlia sempre dizia que o achava charmoso, que sua inteligência e seu sucesso o tornavam o homem mais atraente que conhecia. Roberto desceu até a garagem onde guardava sua coleção de carros. Ele tinha um Mercedes último modelo, um BMW conversível e até uma Ferrari que raramente usava. Mas também tinha carros mais simples, incluindo um sedã preto discreto que costumava usar quando queria passar despercebido. Naquele dia, chamou seu motorista particular, seu Antônio, um senhor de 60 anos que trabalhava para ele há 5 anos. Bom dia, seu Antônio. Vamos buscar a dona Júlia. O motorista acenou com um sorriso respeitoso e abriu a porta traseira do Mercedes. Durante o trajeto até o apartamento de Júlia em Moema, Roberto verificava mensagens de trabalho no tablet, mas sua mente estava dividida. Uma parte dele estava animada com o casamento iminente, enquanto outra parte sentia uma inquietação que não conseguia nomear. Era como uma voz sussurrando no fundo de sua consciência, mas ele a ignorava, atribuindo a ansiedade normal de um noivo. Quando chegaram ao prédio de Júlia, ela desceu radiante, usando um vestido branco justo que realçava cada curva de seu corpo. Roberto desceu do carro para abraçá-la, e ela o beijou com entusiasmo na frente do motorista, que discretamente desviou o olhar. "Meu amor, você está lindo!" ela exclamou, passando a mão pelo rosto dele. "Estou tão feliz que estamos fazendo isso juntos. Você é o homem da minha vida." Roberto sentiu seu peito inchar de emoção. Todas as dúvidas que pudessem existir se dissipavam quando ela falava assim. Ele segurou a mão dela durante todo o caminho até o buffet, onde fariam o último ajuste do menu. Júlia falava animadamente sobre as flores, sobre o fotógrafo premiado que contrataram, sobre o vestido que seria a inveja de todas as suas amigas. Roberto concordava com tudo, feliz apenas em vê-la tão empolgada. Naquela noite, depois de deixar Júlia em casa, Roberto voltou para seu apartamento e se serviu de um uísque escocês de 30 anos. Ele sentou em sua poltrona favorita, aquela de couro marrom que tinha desde os tempos em que morava em um apartamento de 2 quartos, e abriu um livro de poesia de Carlos Drummond de Andrade. Era seu ritual de sábado à noite, algo que o acalmava e o conectava com uma parte mais sensível de si mesmo. Júlia nunca entendera seu amor por literatura. Uma vez, ela vira a estante repleta de livros clássicos em seu escritório e comentara: "Você realmente leu tudo isso? Deve ser tão chato." Roberto rira na época, dizendo que era uma questão de gosto, mas agora, sozinho com seu uísque e seu livro, ele se permitiu pensar se realmente poderiam ser felizes com interesses tão diferentes. Então seu celular iluminou com outra mensagem de Júlia: "Já estou com saudades. Mal posso esperar para ser sua esposa." E todas as dúvidas se desfizeram novamente como neblina ao sol. A segunda-feira chegou com um céu nublado típico de São Paulo, ameaçando chuva a qualquer momento. Roberto acordou cedo, como sempre. Fez sua rotina de exercícios na academia particular de seu apartamento e tomou um banho revigorante. Tinha reuniões importantes pela manhã e à tarde havia prometido levar Júlia para escolher as alianças definitivas. Faltavam agora apenas 12 dias para o casamento e cada detalhe precisava estar perfeito. Enquanto tomava seu café da manhã, composto de frutas frescas, pão integral e suco natural de laranja, Roberto recebia os relatórios financeiros da empresa em seu tablet.
Os números eram excelentes como sempre, mas sua mente já estava dividida entre o trabalho e os preparativos finais do casamento. Ele havia decidido tirar a última semana antes da cerimônia completamente livre para se dedicar aos últimos ajustes e, principalmente, para curtir os momentos finais como noivo ao lado de Júlia. Por volta das 8 da manhã, seu celular tocou. Era seu Antônio, seu motorista. Roberto atendeu enquanto mastigava um pedaço de mamão. Bom dia, seu Antônio. Já está a caminho. Do outro lado da linha, a voz normalmente firme do motorista soava fraca e cansada. Bom dia, Dr. Roberto. Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas preciso pedir um favor. Minha esposa passou mal durante a noite e está com uma febre muito alta. Levei ela ao hospital de madrugada e os médicos pediram para ela ficar em observação hoje. Eu queria saber se o senhor pode me dar o dia de folga para ficar com ela. Roberto sentiu uma pontada de preocupação genuína. Seu Antônio era mais do que um funcionário. Era alguém que o acompanhava há anos. Conhecia sua rotina, seus gostos, e sempre fora extremamente dedicado e leal. Claro, seu Antônio. Fique tranquilo. Sua esposa é prioridade. Precisa de alguma ajuda? Quer que eu indique algum médico particular? O motorista agradeceu emocionado, dizendo que estava tudo sob controle, mas que precisava mesmo ficar ao lado da esposa. Roberto encerrou a ligação desejando melhoras e ficou ali parado por um momento, pensando. Ele teria que ir de Uber para as reuniões ou pedir para alguém da empresa enviar um motorista substituto. Não era um grande problema, apenas uma inconveniência menor. Foi então que Roberto teve uma ideia. Uma ideia que, no momento, pareceu apenas uma brincadeira inofensiva, quase uma travessura. Ele lembrara que Júlia tinha marcado para aquela tarde uma sessão longa no spa mais exclusivo de São Paulo, um lugar onde ela passaria 4 horas fazendo tratamentos faciais, massagens e outros procedimentos de beleza. Ela havia mencionado que iria com uma de suas amigas. Roberto sempre enviava seu Antônio para buscá-la depois dessas sessões. E se eu mesmo for buscá-la? Pensou Roberto, um sorriso divertido aparecendo em seu rosto, mas disfarçado de motorista substituto. A ideia o animou de uma forma inesperada. Seria uma surpresa divertida para Júlia, uma história engraçada para contarem no futuro. Ele imaginava a reação dela quando descobrisse, a risada que dariam juntos. Roberto pegou o telefone e mandou uma mensagem para Júlia. Amor, seu Antônio teve um imprevisto familiar hoje e não poderá buscá-la no spa. Vou mandar um motorista substituto às 17 horas, ok? Aproveite seu dia. Júlia respondeu quase imediatamente, com vários emojis de coração e um tudo bem, meu amor, você é tão atencioso comigo. O resto da manhã passou em reuniões. Roberto encontrou seus sócios, discutiu novos investimentos, aprovou orçamentos e resolveu questões operacionais. Mas uma parte de sua mente estava entretida com o planejamento de sua pequena brincadeira. Por volta das 3 da tarde, ele encerrou seus compromissos e voltou para casa para se preparar. No closet de seu quarto, Roberto abriu uma área que raramente usava, onde guardava roupas casuais para ocasiões informais. Escolheu uma calça jeans azul escura, uma camisa polo preta simples e um tênis branco básico. Nada de marcas caras ou detalhes chamativos. Achou um boné preto no fundo de uma gaveta e um par de óculos escuros aviador. Vestiu tudo e se olhou no espelho. A transformação foi surpreendente. O empresário milionário de roupas, sob medida e relógios suíços, havia desaparecido. No lugar estava um homem comum, alguém que poderia trabalhar como motorista de aplicativo ou funcionário de qualquer empresa. Roberto decidiu não fazer a barba naquele dia, e as sombras de pelos em seu rosto ajudavam a completar o disfarce. Ele até mudou sua postura, curvando levemente os ombros e relaxando a expressão facial que normalmente mantinha confiante e ereta. Roberto desceu até a garagem e passou pelos seus carros de luxo até chegar ao sedã preto discreto. Era um modelo de alguns anos atrás, bem conservado, mas sem nenhum luxo aparente. Perfeito para o papel que pretendia interpretar. Ele entrou,
Ajustou o banco e os espelhos e saiu da garagem se sentindo estranhamente animado com a brincadeira. O trânsito de São Paulo estava caótico como sempre, mas Roberto conhecia atalhos que seu Antônio lhe ensinara ao longo dos anos. Chegou ao spa exclusivo na região dos Jardins exatamente às 17 horas. O estabelecimento era discreto por fora, apenas uma porta elegante entre outras lojas sofisticadas, mas Roberto sabia que lá dentro era um paraíso de luxo onde tratamentos podiam custar milhares de reais. Ele estacionou em uma vaga próxima e esperou. Ligou o rádio em uma estação de notícias e ajustou o boné e os óculos escuros. Seu coração batia um pouco mais rápido do que o normal. Havia algo de adolescente naquela situação, algo de aventureiro que ele não sentia há muito tempo. Roberto Almeida, o homem que comandava reuniões com centenas de funcionários, que negociava contratos de milhões, estava ali disfarçado de motorista para pregar uma peça na própria noiva. Às 17h15, a porta do spa se abriu e Júlia saiu acompanhada de uma amiga que Roberto reconheceu das redes sociais dela. Chamava-se Camila, também modelo, também loira, também esguia. As duas usavam roupas de grife e riam alto enquanto caminhavam em direção ao carro. Júlia tinha uma sacola de compras em uma mão e o celular na outra, completamente absorta em alguma conversa. Roberto abriu a porta do motorista e ficou em pé ao lado do carro, mantendo a cabeça levemente baixa e os óculos escuros cobrindo boa parte do rosto. "Boa tarde. Vim buscar a senhora Júlia Menezes", ele disse com uma voz ligeiramente diferente da sua, um pouco mais grave e menos articulada. Júlia mal olhou para ele. "Assim, você deve ser o substituto." Ela nem sequer parou de digitar no celular. "Pode abrir o porta-malas? Camila, coloca suas coisas aí também. Vamos dar uma volta no shopping antes de irmos para casa." Roberto sentiu uma leve pontada de decepção. Ele esperava que Júlia, pelo menos, o olhasse, talvez percebesse algo familiar mesmo através do disfarce. Mas ela simplesmente entrou no banco de trás com a amiga, e ambas continuaram conversando como se ele fosse invisível. Roberto guardou as sacolas no porta-malas e voltou para o banco do motorista. "Para qual shopping as senhoras querem ir?" ele perguntou, mantendo o tom profissional e distante. "Iguatemi", respondeu Júlia sem nem levantar os olhos do celular. "E pode ligar o ar-condicionado, está um calor insuportável." Roberto ligou o ar-condicionado e começou a dirigir. Pelo retrovisor, ele podia ver as duas mulheres no banco de trás. Júlia finalmente guardou o celular e se virou para Camila. "Preciso de um drink urgente depois dessa sessão. Aquela massagem foi divina, mas estou exausta." Camila riu. "Você e suas coisas. Como pode estar exausta depois de ficar 4 horas sendo mimada?" "É diferente, querida. É cansativo ser bonita." Júlia respondeu com um sorriso e ambas riram alto. Roberto dirigia, em silêncio, apenas observando pelo retrovisor. Nenhuma delas parecia se importar com sua presença, como se ele fosse apenas parte do carro, um acessório necessário, mas irrelevante. As duas começaram a conversar sobre os tratamentos que haviam feito, sobre produtos de beleza, sobre outras amigas do círculo social delas. Roberto ouvia tudo com uma mistura de diversão e curiosidade. Era estranho ver Júlia nesse contexto, longe dele, apenas sendo ela mesma com uma amiga. Ela parecia mais leve, mais natural, diferente de como era quando estavam juntos. O trânsito estava lento e a conversa no banco de trás fluía. Júlia comentou sobre um vestido que queria comprar no shopping. Camila falou sobre um pretendente que a estava perseguindo. Era uma conversa trivial, superficial, exatamente o tipo de coisa que Roberto imaginava que elas conversariam. Ele começou a relaxar, pensando que talvez não houvesse nada de interessante para descobrir ali, que logo chegaria ao shopping, revelaria sua identidade e todos ririam da brincadeira. Mas então, Camila fez uma pergunta que mudaria tudo. "E aí, Ju? Faltam quantos dias para o grande dia? Está animada?" Roberto viu pelo retrovisor Júlia fazer uma expressão difícil de decifrar. Ela deu uma risada curta, quase sarcástica. "Animada é uma palavra forte, querida." O coração de Roberto deu um salto no peito.
Ele apertou levemente o volante, mas continuou dirigindo normalmente, os olhos fixos no trânsito à frente. Camila pareceu surpresa com a resposta. Como assim? Você vai se casar daqui a menos de 2 semanas? Júlia suspirou profundamente e Roberto prendeu a respiração, cada fibra de seu corpo agora atenta à conversa que se desenrolava no banco de trás. O silêncio dentro do carro parecia denso demais, como se o ar tivesse se tornado sólido. Roberto mantinha os olhos fixos no trânsito, mas cada célula de seu corpo estava concentrada na conversa que acontecia no banco de trás. Suas mãos seguravam o volante com tanta força que seus dedos começavam a doer, mas ele não podia demonstrar nenhuma reação. Precisava continuar invisível, apenas mais um motorista anônimo no caos de São Paulo. Júlia ajeitou o cabelo e olhou pela janela por um momento antes de responder. Olha, Camila, vou ser sincera com você porque você é minha amiga de verdade. Esse casamento é mais uma estratégia do que qualquer outra coisa. Ela falou baixo, mas com clareza suficiente para que cada palavra chegasse aos ouvidos de Roberto como uma lâmina afiada. Camila inclinou o corpo para frente, visivelmente intrigada. Estratégia? Ju, do que você está falando? O Roberto parece um cara super legal. Ele é super educado toda vez que te vejo com ele. Júlia soltou uma risada seca que Roberto nunca havia escutado antes. Legal? Claro que ele é legal. Ele também é chato, velho, e completamente sem graça. Camila, o homem tem 42 anos e o programa favorito dele no fim de semana é assistir documentários sobre sei lá o quê. Documentários, quem faz isso? O peito de Roberto se contraiu. Ele sempre comentava com tanto entusiasmo sobre os documentários que assistia, compartilhando curiosidades que achava fascinantes. Júlia sempre ouvia com um sorriso no rosto, dizendo que adorava quando ele falava sobre suas paixões. Tudo mentira. E não para por aí, continuou Júlia, sua voz ganhando um tom de irritação. Ele quer ir para livrarias nos fins de semana. Livrarias, Camila. Quem tem 28 anos e quer passar o sábado à tarde em uma livraria? Eu quero ir para a festa, para a balada, conhecer gente interessante. Me divertir. Mas não, o Roberto prefere ficar em casa lendo poesia ou vendo algum filme legendado francês que ninguém entende. Camila parecia dividida entre o choque e a curiosidade. Mas então por que você está se casando com ele? Não estou te julgando, Ju, só quero entender. Roberto mal conseguia respirar. A rua à sua frente parecia embaçada, mas ele piscou rapidamente e manteve o carro estável. Uma buzina soou atrás dele e ele percebeu que o sinal havia aberto. Pisou no acelerador suavemente, suas mãos tremendo imperceptivelmente no volante. Júlia se virou completamente para Camila, e Roberto pôde ver pelo retrovisor a expressão em seu rosto. Não havia arrependimento ali, apenas uma espécie de pragmatismo frio. Porque o Roberto tem 120 milhões de reais, Camila. 120 milhões. O número ecoou no carro como um trovão. Roberto sentiu seu estômago revirar. Camila arregalou os olhos. Nossa, eu sabia que ele tinha dinheiro, mas não imaginava que fosse tanto assim. Pois é, disse Júlia com um sorriso que Roberto classificaria mais tarde como predatório. E eu fiz minhas pesquisas. Conversei com advogados, com amigas que já passaram por isso. Se eu aguentar esse casamento por 2 anos, apenas 2 anos, e depois pedir o divórcio, eu saio com no mínimo 40 milhões. Talvez até 50, dependendo de como jogar as cartas. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras dela não eram de alguém apaixonada ou confusa. Eram calculadas, frias, planejadas. Cada declaração de amor, cada beijo, cada momento íntimo que ele guardava no coração como um tesouro, tudo era parte de um plano financeiro. Você está falando sério? Perguntou Camila, sua voz oscilando entre admiração e incredulidade. 2 anos da sua vida? 2 anos é nada, respondeu Júlia com firmeza. Pensa comigo. Eu trabalho como modelo desde os 18 anos. São 10 anos desfilando, fazendo dietas malucas, correndo atrás de campanha, competindo com meninas cada vez mais novas. E para quê? Para juntar algumas centenas de milhares?
Talvez 1 ou 2 milhões, se eu tiver muita sorte. Isso trabalhando até os 35, se der sorte, porque depois dessa idade o mercado te descarta como lixo. Roberto ouvia cada palavra, seu coração se partindo em pedaços cada vez menores. Ele sempre soubera que a carreira de modelo tinha prazo de validade, mas nunca imaginou que Júlia via o casamento deles como uma aposentadoria precoce. Agora pensa, continuou Júlia, sua voz ganhando entusiasmo como se estivesse explicando um excelente negócio. 2 anos fingindo que gosto de documentários e jantares silenciosos. 2 anos sorrindo e dizendo que o acho interessante quando ele fala sobre ações e investimentos. 2 anos dividindo a cama com um homem que está ficando barrigudo e meio careca. Em troca, eu saio com 40 ou 50 milhões limpos. É o melhor investimento que eu poderia fazer, melhor do que qualquer aplicação financeira. Roberto teve que fazer um esforço consciente para não pisar no freio bruscamente. Barrigudo e meio careca. As palavras cortaram mais fundo do que ele esperava. Ele sempre fora inseguro com sua aparência, especialmente ao lado de Júlia. Mas ela sempre dizia que o achava atraente, que o amava exatamente como ele era. Mas mentiras. Todas mentiras. Camila ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia escutado. Finalmente ela perguntou: "E se ele desconfiar? Quero dizer, 2 anos é muito tempo para fingir." Júlia riu alto, uma gargalhada genuína de diversão que fez o sangue de Roberto ferver. O Roberto. Desconfiar? Camila, por favor. Aquele homem é a pessoa mais ingênua que já conheci. Ele é carente, desesperado por validação de uma mulher jovem e bonita. Eu posso dizer qualquer coisa e ele acredita. Eu digo que eu acho o homem mais interessante do mundo, e ele brilha como uma criança que ganhou doce. É quase patético. As palavras caíram sobre Roberto como chumbo derretido. Ingênuo, carente, desesperado, patético. Ele sempre se orgulhara de sua inteligência, de sua capacidade de ler pessoas e situações nos negócios. Como não percebera? Como deixara o amor cegá-lo tão completamente? E olha, disse Júlia, sua voz assumindo um tom quase filosófico. Não me sinto nem um pouco mal com isso. Você sabe quantas mulheres do nosso círculo fazem exatamente a mesma coisa? A Fernanda se casou com aquele empresário de 60 anos porque queria uma cobertura em Miami. A Patrícia ficou 5 anos com um cara que ela odiava só para garantir pensão. A diferença é que elas são hipócritas. Ficam fingindo que é amor verdadeiro, que é para sempre. Eu pelo menos sou honesta comigo mesma sobre o que estou fazendo. Camila ainda parecia atordoada. E você nunca sente nada por ele? Nenhum carinho? Ele te trata bem, pelo menos? Júlia deu de ombros. Ele me trata muito bem, na verdade. É gentil, atencioso, me dá tudo o que eu peço, sem questionar. Tem até um lado romântico com aqueles gestos antigos de cavalheirismo. Se ele fosse rico e também interessante, talvez eu até pudesse gostar dele de verdade. Mas a vida não é um conto de fadas, Camila. É um negócio, e eu estou fazendo um negócio muito bom. O shopping Iguatemi já estava próximo, mas Roberto não queria mais ir para lá. Não queria prolongar aquilo. Não queria mais um segundo na presença daquela mulher que ele achava que conhecia e amava. Sua mente trabalhava rapidamente, processando a dor enquanto tentava decidir o que fazer. Mas o Roberto não. Vai querer fazer acordo pré-nupcial? Perguntou Camila. Já fizemos, respondeu Júlia, mas meu advogado olhou tudo. Depois de 2 anos de casamento, o acordo praticamente não vale nada. A lei brasileira protege muito o cônjuge, ainda mais se eu conseguir provar que contribuí para o patrimônio dele de alguma forma. E olha, eu vou contribuir. Vou aparecer em eventos ao lado dele, vou fazer aquele papel de esposa perfeita, vou ajudar a melhorar a imagem pública dele. Isso tudo vale dinheiro e pode ser argumentado no divórcio. Roberto sentiu náusea subindo pela garganta. Cada detalhe estava planejado. Não era um impulso, não era uma dúvida momentânea. Era um plano meticulosamente construído, com advogados, estratégias e prazos definidos. Ele era apenas um alvo, uma transação comercial, disfarçada de romance.
A voz dele saiu antes que pudesse pensar melhor. Desculpem, senhoras, ele disse, ainda mantendo o tom grave e diferente. Vou precisar fazer uma parada rápida antes do shopping. Um compromisso urgente. Júlia mal prestou atenção. Tudo bem, mas seja rápido. Não temos o dia todo. Roberto desviou a rota do shopping e começou a dirigir em direção ao centro de São Paulo, especificamente para a região onde ficava o cartório onde ele e Júlia haviam dado entrada nos documentos do casamento. Seu coração batia tão forte que ele podia sentir as pulsações no pescoço. As mãos não tremiam mais. Na verdade, ele sentia uma clareza estranha, como se estivesse saindo de um sonho confuso e finalmente enxergando a realidade. No banco de trás, Júlia continuava conversando com Camila sobre outros assuntos agora, reclamando de uma amiga que não fora convidada para o casamento, rindo de uma fofoca sobre alguém. Para ela, aquela conversa reveladora já era passado. Para Roberto era o momento que definiria o resto de sua vida. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra Roberto. Cada sinal vermelho forçando-o a permanecer mais tempo naquele carro, ouvindo aquela conversa que destruía sistematicamente tudo o que ele acreditava sobre seu relacionamento. Ele dirigia agora no piloto automático, seu cérebro dividido entre a dor lancinante no peito e a necessidade de manter a compostura de motorista anônimo. Camila havia mudado de assunto, mas Júlia parecia energizada pela conversa anterior, como se finalmente pudesse ser honesta sobre algo que vinha guardando. Sabe o que é engraçado? Ela disse de repente, voltando ao tema que Roberto tanto queria e ao mesmo tempo temia que continuasse. O Roberto acha que eu sou essa mulher profunda que ele está descobrindo aos poucos. Outro dia, ele me deu um livro de poesia, aquele poeta brasileiro famoso, não lembro o nome. E ele ficou lá me explicando cada poema como se fosse a coisa mais importante do mundo. E você leu? Perguntou Camila com um meio sorriso. Júlia riu alto. Claro que não. Deixei na estante do apartamento dele e ele acha que eu li e amei. Eu só preciso dizer, nossa, que profundo de vez em quando, e ele fica nas nuvens. Homens assim são tão fáceis de manipular, Camila. Eles não querem uma mulher real. Eles querem alguém que os faça sentir inteligentes e importantes. Roberto se lembrava perfeitamente daquele momento. Era um livro de Carlos Drummond de Andrade. Ele havia passado horas escolhendo a edição perfeita, com capa dura e ilustrações lindas. Escreveu uma dedicatória na primeira página, falando sobre como aqueles poemas o faziam pensar nela, como cada verso ganhava novo significado desde que se apaixonara. Júlia havia abraçado o livro contra o peito e dito que era o presente mais especial que já recebera. Outra mentira. Sempre mentiras. Roberto apertou o volante ainda, mais forte, sentindo as unhas pressionarem as palmas das mãos. Ele queria gritar, queria parar o carro ali mesmo e confrontá-la, mas uma parte racional de seu cérebro o mantinha no controle. Ele precisava ouvir tudo. Precisava entender a extensão completa da traição antes de agir. Cada palavra era uma facada, mas também era uma verdade necessária. E os amigos dele? Camila perguntou. Eles não desconfiam de nada? Ah, eles desconfiam sim, admitiu Júlia. Especialmente aquele Marcelo, o sócio dele. Aquele cara não gosta de mim nem um pouco. Fica me olhando com aquela cara de suspeita toda vez que a gente se encontra. Mas o Roberto sempre me defende. Ele diz que o Marcelo é protetor demais, que é ciúme de amigo vendo o outro feliz. É até bonitinho, de uma forma patética. Roberto se lembrou das conversas que tivera com Marcelo. Seu amigo havia alertado sobre sinais de alerta, sobre a pressa do relacionamento, sobre as diferenças fundamentais entre eles. Roberto o acusara de ser negativo, de não conseguir acreditar que alguém como Júlia pudesse se interessar genuinamente por ele. Marcelo tentara ser delicado, dizendo apenas, espero que você esteja certo. Agora Roberto sabia que não estava. O carro parou em mais um sinal vermelho. Roberto observou pelo retrovisor as duas mulheres no banco de trás. Júlia estava mexendo no celular agora, provavelmente nas redes sociais, enquanto Camila olhava pela janela. Era uma cena tão normal, tão cotidiana.
Ninguém olhando para aquele carro imaginaria o drama que se desenrolava ali dentro. Você já tem planos para depois do divórcio? Perguntou Camila, sua voz carregada de curiosidade genuína. Os olhos de Júlia brilharam. Tenho uma lista inteira. Primeiro vou viajar o mundo por 6 meses. Lugares de verdade, não essas viagens culturais chatas que o Roberto gosta. Eu quero Ibiza, Mykonos, Dubai. Lugares onde a vida acontece, onde tem festa boa e gente interessante. Depois vou abrir meu próprio negócio, talvez uma marca de cosméticos ou roupas. Com 40 milhões eu posso fazer o que quiser. E relacionamentos. Camila provocou com um sorriso. Júlia deu de ombros. Aí eu posso finalmente namorar quem eu quiser. Homens jovens, bonitos, divertidos. Não que eu vá me casar de novo tão cedo. Aprendi que é melhor manter as coisas casuais quando se tem dinheiro próprio. Casamento foi bom para essa fase da vida, mas depois eu quero liberdade. Roberto sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela já tinha tudo planejado, até o que faria depois de destruir a vida dele. Ele pensou em todos os jantares românticos, em todas as vezes que ele abriu seu coração para ela, compartilhou seus medos e sonhos mais íntimos. Tudo havia sido coletado como informação, arquivado e usado estrategicamente contra ele. Cada palavra era como um martelo quebrando os últimos pedaços do coração de Roberto. Ele havia imaginado um futuro inteiro com ela, filhos talvez, uma família construída com amor e companheirismo, envelhecer juntos, viajar o mundo não como turistas, mas como exploradores da vida. Ele se via ensinando seus filhos a ler, compartilhando com eles o amor pelos livros e pelo conhecimento. E Júlia estaria ao seu lado, sorrindo, feliz com a vida que construíram juntos. Tudo ilusão, tudo baseado em mentiras cuidadosamente construídas. Não vou mentir, disse Júlia, sua voz assumindo um tom quase confessional. Às vezes, eu sinto um pouquinho de pena dele. O Roberto é tão apaixonado, tão genuíno em tudo que faz. Ele realmente acredita nesse amor de conto de fadas. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que mal pode esperar para acordar todo dia ao meu lado pelo resto da vida. É quase cruel o que estou fazendo. Roberto sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, mas piscou rapidamente para afastá-las. Não aqui. Não agora. Ele precisava manter o controle. Aquela mensagem havia sido enviada às 3 da manhã, quando ele acordara de um sonho com ela, e não conseguira voltar a dormir tão cheio de amor e gratidão por tê-la em sua vida. E ela achava cruel. Pelo menos tinha essa consciência, pensou ele amargamente. Mas aí eu lembro, continuou Júlia, sua voz endurecendo, que eu também tenho o direito de pensar no meu futuro. Eu dediquei minha juventude toda para construir uma carreira que tem prazo de validade. Eu faço dietas insanas, malho 2 horas por dia, faço procedimentos estéticos dolorosos, tudo para manter esse corpo e esse rosto. Por que eu não posso garantir meu futuro financeiro? Os homens fazem isso o tempo todo, casam com mulheres mais novas por status e beleza. Eu só estou fazendo o inverso. Camila assentiu pensativa. Quando você coloca assim, faz sentido. É quase como um trabalho. É exatamente um trabalho, concordou Júlia com ênfase. E eu sou muito boa no que faço. O Roberto está completamente convencido de que sou a mulher da vida dele. Eu conheço todas as palavras certas, todos os gestos certos. Eu estudei ele, Camila. Sei que ele é inseguro com a aparência, então eu elogio como ele é charmoso. Sei que ele se sente incompreendido porque gosta de coisas que a maioria das pessoas acha chatas. Então eu finjo que também me interesso. Sei que ele é generoso e gosta de cuidar de quem ama, então eu deixo ele fazer isso. Deixo ele se sentir o provedor, o protetor. Roberto teve que colocar a mão sobre a boca para conter um som que ameaçava escapar. Algo entre um gemido e um grito. Cada palavra de Júlia era como assistir a uma autópsia de seu relacionamento, vendo cada parte dissecada e catalogada friamente. Ele se lembrou de uma noite em que compartilhou com ela sua insegurança sobre estar ficando velho, sobre perder cabelo e ganhar peso. Ela o abraçara e dissera que ele era perfeito para ela, que idade e aparência não importavam. Ele chorara naquela noite, emocionado pela aceitação.
Agora, sabia que cada lágrima fora desperdiçada em uma atuação. Roberto apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Cada insegurança que ele havia compartilhado com ela, cada momento de vulnerabilidade, tudo havia sido catalogado e usado contra ele. Ela não o conhecia. Ela o estudara como um estrategista militar estuda o território inimigo. O carro finalmente chegou à região do cartório. Roberto procurou uma vaga próxima e estacionou. Por um momento, ele ficou ali sentado, as mãos ainda no volante, respirando profundamente. Podia sentir o coração batendo forte contra as costelas. Era agora. Era a hora de encerrar aquele pesadelo acordado. Ele olhou pelo retrovisor mais uma vez. Júlia estava checando a maquiagem em um espelhinho de mão. Camila olhava o celular. As duas completamente alheias ao fato de que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Roberto sentiu uma estranha calma descer sobre ele. A tempestade de emoções que rugira dentro dele durante toda a viagem se assentou em uma determinação fria e cristalina. "Por que paramos aqui?" perguntou Júlia do banco de trás, finalmente prestando atenção no entorno. "Isso não é o caminho do shopping." Roberto tirou o boné lentamente, depois os óculos escuros. Ajeitou o cabelo e endireitou a postura. Quando ele virou levemente a cabeça para olhar pelo retrovisor, seus olhos encontraram os de Júlia. O reconhecimento foi instantâneo. O rosto de Júlia perdeu toda a cor, ficando pálido como papel. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto e sua boca se abriu em um pequeno "oh" de horror. Camila, percebendo a reação da amiga, olhou confusa entre os dois. "Roberto." A voz de Júlia saiu como um sussurro estrangulado. Suas mãos começaram a tremer visivelmente, e ela deixou cair o espelhinho que segurava. Ele se virou completamente na cadeira do motorista para encará-la diretamente. Não havia raiva em seu rosto, nem lágrimas, nem desespero. Apenas uma calma fria e determinada que assustou Júlia mais do que qualquer explosão de emoção. Era o olhar de um homem que havia tomado uma decisão irreversível. "Oi, amor", ele disse, sua voz normal voltando, sem o disfarce anterior. "Surpresa?" Júlia tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram de sua boca. Suas mãos tremiam visivelmente. Camila havia encolhido no banco, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Roberto, eu posso explicar." Júlia finalmente conseguiu articular, sua voz falhando. "Aquilo tudo que você ouviu era só... A gente estava brincando, era tudo brincadeira entre amigas, você sabe como é." Roberto ergueu a mão em um gesto calmo, mas firme, pedindo silêncio. "Júlia, por favor, não me insulte mais do que você já fez. Eu ouvi cada palavra, sobre como sou chato, velho, sem graça, barrigudo, meio careca, sobre seus planos de aguentar 2 anos de casamento para garantir metade da minha fortuna, sobre como sou ingênuo, carente, desesperado e patético, sobre como você me manipula dizendo as palavras certas. Eu ouvi tudo." Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais baixa, mas não menos firme. "Você descreveu conversas com advogados, Júlia. Você calculou exatamente quanto dinheiro conseguiria e em quanto tempo. Você chamou nosso casamento de investimento financeiro. Então, por favor, não me faça de idiota tentando dizer que era brincadeira. Respeite pelo menos minha inteligência agora que já destruiu meu coração." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Mas Roberto sabia agora que não eram lágrimas de arrependimento ou amor. Eram lágrimas de desespero pela fortuna que estava escorrendo pelos dedos. "Roberto, eu te amo." Ela tentou, sua voz quebrada. "Eu te amo de verdade. Eu só estava sendo estúpida, falando besteira. Você tem que acreditar em mim." Ele balançou a cabeça lentamente. "Não, Júlia, você não me ama. E sabe de uma coisa? Eu agradeço pela sua honestidade com a Camila, porque finalmente eu ouvi a verdade. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida." Júlia tentou se aproximar, mas Roberto abriu a porta do motorista. "Saia do carro", ele disse com firmeza. "Roberto, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Saia do carro." Sua voz estava mais alta agora, mas ainda controlada.
Júlia e Camila saíram do banco de trás, as duas claramente em choque. Roberto caminhou até a porta do cartório e virou-se para Júlia pela última vez. Vou cancelar todos os documentos do nosso casamento agora. Quando eu terminar aqui, não quero nunca mais ver você na minha frente. Está claro? A calçada em frente ao cartório parecia um palco surreal para o fim de um relacionamento. Pessoas passavam apressadas, alheias ao drama que se desenrolava ali. Um vendedor de água de coco na esquina observava a cena com curiosidade discreta. O céu de São Paulo começava a escurecer, nuvens cinzentas prometendo chuva a qualquer momento. Roberto estava parado na entrada do edifício, observando Júlia tentar processar o que acabara de acontecer. Ela ainda tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas agora misturadas com uma expressão de desespero genuíno. Roberto, espera! Ela implorou, dando um passo em direção a ele. Eu sei que falei coisas horríveis, mas eu estava mentindo para a Camila. Eu estava tentando parecer forte, parecer que estava no controle, mas a verdade é que eu te amo. Eu te amo de verdade e tenho medo de admitir isso. Roberto sentiu uma pontada de algo que talvez fosse dó, mas a dor ainda pulsava forte demais para que ele se deixasse enganar novamente. Ele balançou a cabeça lentamente, como um professor decepcionado com um aluno que insiste em mentir, mesmo com todas as evidências contra si. Júlia, você teve meses para me mostrar quem realmente era. Você escolheu me mostrar uma mentira todos os dias. Você estudou minhas inseguranças e as usou para me manipular. Isso não é amor. Isso nunca foi amor. Camila permanecia alguns passos atrás, visivelmente desconfortável, olhando para o celular como se quisesse desaparecer. Júlia se virou brevemente para ela, com um olhar que dizia, me ajuda, mas a amiga apenas desviou os olhos. Ela sabia que não havia nada que pudesse fazer ou dizer para consertar aquilo. Eu posso mudar, continuou Júlia, sua voz ganhando um tom de desespero mais intenso. Ela deu mais alguns passos em direção a Roberto, as lágrimas agora caindo livremente. Eu posso ser a mulher que você merece. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. A gente pode ir para a terapia de casal, a gente pode conversar com calma. Eu posso provar que... Provar o quê? Roberto a interrompeu. Sua voz ainda calma, mas firme como aço. Ele cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. Que você não disse que eu era chato, velho e sem graça? Que você não planejou exatamente quanto tempo aguentaria o casamento antes de pedir divórcio? Que você não chamou de investimento financeiro? Júlia, eu ouvi tudo com meus próprios ouvidos. Não foi tirado de contexto. Não foi mal entendido. Foi a verdade mais honesta que você já falou na vida. As pessoas começavam a olhar para a cena. Uma mulher idosa com sacolas de compras diminuiu o passo, curiosa. Um casal jovem cochichou algo enquanto passava. Roberto não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava preocupado com aparências ou com o que os outros pensariam. Júlia tentou se aproximar novamente, estendendo a mão para tocar o braço de Roberto, mas ele recuou. Não me toque, ele disse, e havia algo em sua voz que fez Júlia congelar. Você me tocou centenas de vezes fingindo amor. Não quero mais nada disso. Uma mulher que passava pela calçada diminuiu o passo, claramente captando fragmentos da discussão. Roberto não se importava mais com quem estava ouvindo ou vendo. Durante meses, ele se preocupara tanto com aparências, com o que as pessoas pensariam, com manter a imagem perfeita do casal apaixonado. Agora, tudo isso parecia ridiculamente irrelevante. Roberto, pelo amor de Deus, ela tentou uma última vez, sua voz agora soluçando. As lágrimas borravam sua maquiagem, perfeitamente aplicada. A gente tem uma história juntos, 6 meses que foram tão bonitos. Você não pode jogar tudo isso fora por causa de um momento de fraqueza meu. Roberto quase riu da ironia. Um momento de fraqueza? Júlia, você descreveu um plano detalhado. Você mencionou conversas com advogados. Você calculou exatamente quanto dinheiro conseguiria. Isso não foi um momento de fraqueza. Foi a revelação de quem você realmente é. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco de São Paulo entrar em seus pulmões. Era estranho, mas apesar da dor, ele sentia algo mais, alívio,
um alívio profundo por ter descoberto a verdade antes de assinar aqueles papéis, antes de comprometer legalmente sua vida com alguém que o via apenas como uma transação financeira. Sabe qual é a parte mais triste disso tudo? Roberto disse, sua voz mais baixa, agora quase íntima. Eu realmente amava você. Não o dinheiro que você poderia me dar, não seu corpo, não seu status como modelo. Eu amava a pessoa que eu achava que você era. Eu amava as conversas que pensava que tínhamos, os momentos que acreditava serem genuínos. Eu estava construindo um futuro na minha cabeça, com filhos, com envelhecermos juntos, com construirmos algo real. E tudo isso era baseado em uma ilusão que você criou propositalmente. Ele parou, engolindo em seco, e Roberto percebeu que suas próprias emoções finalmente começavam a rachar a superfície calma que mantivera até ali. Você sabe o que dói mais. Não é nem a traição em si. É saber que cada momento feliz que vivi com você foi uma mentira. Cada vez que você disse, eu te amo, cada vez que segurou minha mão, cada vez que sorriu para mim, tudo era teatro. Eu dei meu coração de verdade e você estava apenas cumprindo um papel. Júlia soluçava agora de maneira descontrolada, mas Roberto não conseguia mais distinguir se eram lágrimas genuínas ou mais uma atuação. Eu posso ser essa pessoa para você. Eu posso... Não. Roberto a cortou, sua voz ficando mais dura. Você não pode ser algo que nunca foi. E eu mereço alguém que me ame de verdade, não alguém que tenha que fingir ou mudar para me aceitar. Eu mereço alguém que ache meus documentários interessantes, ou pelo menos que respeite que eu goste deles. Alguém que queira ir para livrarias comigo, porque genuinamente aprecia isso, não porque está fazendo um sacrifício temporário por dinheiro. Ele se virou para entrar no cartório, mas parou e olhou para ela uma última vez. Você sabe qual foi o seu erro, Júlia? Você subestimou minha inteligência. Você me chamou de ingênuo, carente, desesperado. Mas um homem não constrói uma empresa de 120 milhões sendo ingênuo. Eu só escolhi acreditar em você porque o amor me fez querer acreditar. Mas agora, os olhos estão abertos. Dentro do cartório, o ambiente era formal e frio, com paredes brancas e algumas cadeiras alinhadas em uma pequena sala de espera. Havia cheiro de papel e café velho. Outras pessoas aguardavam atendimento, algumas claramente ali para assuntos felizes, como registros de nascimento ou casamento, outras com expressões mais sérias. Roberto se aproximou do balcão, onde uma funcionária de meia-idade o recebeu com um sorriso profissional. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde. Roberto respondeu, tirando a identidade da carteira com mãos que agora tremiam levemente. A adrenalina que o mantivera calmo durante todo o confronto começava a se dissipar. Meu nome é Roberto Almeida. Eu dei entrada em documentos para casamento há algumas semanas. Preciso cancelar tudo. A funcionária digitou algumas informações no computador, seu rosto mantendo a neutralidade profissional mesmo quando deve ter percebido a tensão na voz de Roberto e possivelmente ouvido parte da discussão lá fora. Deixe-me verificar. Sim, encontrei. Roberto Almeida e Júlia Menezes, casamento marcado para daqui a 12 dias. O senhor tem certeza que deseja cancelar? Uma vez cancelado, será necessário reiniciar todo o processo se mudarem de ideia. Tenho absoluta certeza, Roberto disse sem hesitar. Por favor, cancele tudo. A funcionária assentiu e começou a processar o cancelamento. Roberto assinou alguns documentos, carimbou outros e em menos de meia hora todos os registros legais de seu casamento futuro com Júlia haviam sido oficialmente anulados. Quando ele recebeu o comprovante de cancelamento em mãos, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Enquanto esperava os últimos papéis, Roberto observou um jovem casal no canto da sala, rindo baixinho enquanto preenchiam formulários de casamento. Eles não podiam ter mais de 25 anos, e a forma como se olhavam era tão genuína, tão pura, que Roberto sentiu uma mistura de nostalgia e esperança. Eles tinham o que ele pensou ter com Júlia, mas, ao contrário dele, esperava que aquele amor fosse verdadeiro para ambos. Ao sair do cartório,
Júlia ainda estava lá, sentada no meio-fio da calçada. Camila havia desaparecido, provavelmente pegando um táxi ou Uber para fugir daquela situação desconfortável. Júlia levantou os olhos quando viu Roberto sair, e ele pôde ver que ela ainda tinha esperança de reverter a situação. Acabou, ele disse simplesmente mostrando o papel. Oficialmente, não existe mais nenhum casamento sendo planejado entre nós. Júlia se levantou cambaleante, limpando o rosto com as mãos, a maquiagem agora completamente borrada. Ela parecia menor de alguma forma, menos imponente do que a modelo confiante que Roberto conhecera. E agora? Você vai simplesmente me deixar aqui e seguir com sua vida como se eu nunca tivesse existido? Roberto pensou na pergunta por um momento, inclinando a cabeça levemente. Não, você sempre existiu. E essa experiência vai existir também. Mas agora eu sei o que procurar, sei quais sinais observar. Você me ensinou uma lição valiosa, Júlia, embora não da maneira que planejava. Ele caminhou até o carro, sentindo as pernas fracas, mas a determinação forte. Antes de entrar, virou-se uma última vez. Júlia estava parada ali, uma figura solitária na calçada, e por um breve segundo, Roberto sentiu aquela pontada de compaixão novamente. Mas, então ele se lembrou das palavras dela no carro, da frieza com que calculara cada detalhe de sua traição, e a compaixão se dissolveu. Uma coisa eu preciso te dizer, ele disse, sua voz firme, mas não cruel. Você é bonita, sim. Você sabe usar as palavras certas, sabe como manipular sentimentos. Mas beleza passa, Júlia. E quando passar, o que vai sobrar? Porque você não construiu nada de real dentro de você, apenas truques e estratégias, e isso é algo que nenhum spa ou tratamento estético pode consertar. Júlia não respondeu. Ela apenas ficou ali, parada na calçada, assistindo Roberto entrar no carro e partir. Pelo retrovisor, ele a viu diminuir até se tornar apenas uma figura distante, e então desaparecer completamente quando ele virou a esquina. A dirigida de volta para seu apartamento foi silenciosa. Roberto não ligou o rádio, não atendeu às chamadas que começaram a aparecer no celular. Ele apenas dirigiu, deixando sua mente processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A dor estava lá, aguda e real, mas junto com ela vinha algo mais: clareza. O trânsito de São Paulo estava surpreendentemente tranquilo para aquela hora. Roberto passou pela Avenida Paulista, observando os prédios iluminados, as pessoas correndo para suas vidas, cada um com seus próprios dramas e alegrias. Ele era apenas mais um entre milhões, e havia algo curiosamente reconfortante nisso. Sua dor era enorme para ele, mas o mundo continuava girando, indiferente. Quando parou em um sinal vermelho, Roberto finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Elas escorreram silenciosas por seu rosto enquanto ele segurava o volante, soluçando baixinho na privacidade de seu carro. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de alívio, de raiva, de decepção consigo mesmo por ter sido tão cego e, estranhamente, até de gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Quando chegou ao prédio, cumprimentou o porteiro com um aceno de cabeça e subiu para seu apartamento. As paredes conhecidas, os móveis que escolhera com cuidado, os livros em suas estantes, tudo parecia diferente agora. O apartamento estava silencioso, mas não era o silêncio solitário que ele temia. Era um silêncio de possibilidades, de recomeços. Roberto foi até a cozinha e se serviu de um copo de água. Bebeu devagar, sentindo o líquido fresco descer pela garganta. Então caminhou até a sacada e observou São Paulo se iluminar com as luzes do entardecer. A cidade era enorme, cheia de milhões de histórias acontecendo simultaneamente. A dele era apenas mais uma, mas era sua história, e ele ainda tinha controle sobre como ela continuaria. Seu celular tocou novamente. Era Marcelo, seu sócio e amigo. Roberto hesitou por um momento antes de atender. Roberto, finalmente. Cara, onde você está? A Júlia me ligou desesperada dizendo que vocês terminaram, que você cancelou o casamento. O que aconteceu? Roberto soltou um suspiro longo. Marcelo,
Você tinha razão. Sobretudo, eu descobri. Descobri quem ela realmente é. E não é nada do que eu pensava. Caramba! A voz de Marcelo soou, genuinamente preocupada. Você está bem? Quer que eu vá aí? Não, Roberto respondeu após pensar um pouco. Eu preciso ficar sozinho hoje, processar tudo isso, mas obrigado por sempre tentar me alertar, mesmo quando eu não quis escutar. É para isso que servem os amigos, cara. Olha, quando você estiver pronto para conversar, eu estou aqui. E Roberto, você fez a coisa certa. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas se você cancelou o casamento, tenho certeza de que tinha motivos muito bons. Depois de desligar, Roberto foi até seu escritório e pegou o livro de poesias que havia dado para Júlia. Ela o devolvera junto com algumas outras coisas dela que estavam no apartamento, provavelmente na esperança de que isso ajudasse a reconquistá-lo. Ele abriu na primeira página e leu a dedicatória que escrevera. As palavras que pareciam tão significativas meses atrás, agora soavam ingênuas, quase patéticas. Para Júlia, que trouxe poesia para minha vida e me ensinou que o amor pode ser tão belo quanto os versos que tanto amo. Com todo o meu coração, Roberto. Ele passou os dedos pelas palavras, sentindo a textura do papel fino. Roberto caminhou até a sacada com o livro nas mãos. A cidade se estendia diante dele, milhões de luzes piscando como um oceano de estrelas terrestres. Ele pensou em jogar o livro fora, em se desfazer de tudo que lembrasse Júlia. Mas então percebeu que o livro não tinha culpa. Drummond não tinha culpa. A poesia permaneceria bela e verdadeira, independente de quem a recebesse. Ele fechou o livro com cuidado e o colocou de volta na estante, mas desta vez na seção que era apenas dele, não mais na área de presentes dados. Seria uma lembrança, não de Júlia, mas de uma lição aprendida. Um marcador físico de um capítulo de sua vida que acabara. Doloroso, mas necessário. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Deitou na cama, olhando para o teto, sua mente passando por cada momento do relacionamento, reavaliando cada gesto, cada palavra, procurando os sinais que deveria ter visto. Eles estavam todos lá, percebeu ele. As pequenas inconsistências, os momentos em que o entusiasmo de Júlia parecia forçado, às vezes em que ela mudava de assunto quando ele falava sobre o futuro a longo prazo. Mas o amor, ou o que ele pensara ser amor, havia pintado tudo com cores cor-de-rosa, fazendo-o ignorar as bandeiras, vermelhas que se agitavam bem diante de seus olhos. 3 meses haviam se passado desde aquele dia transformador no carro. Roberto ainda se lembrava de cada palavra, cada detalhe daquela conversa que mudara o curso de sua vida. Mas agora, a dor havia se transformado em algo diferente. Não era mais a agonia aguda dos primeiros dias, quando ele mal conseguia dormir, quando cada objeto em seu apartamento lembrava os planos que fizera com Júlia. Não era mais aquela noite insônia após o confronto, quando ele passou horas reavaliando cada momento do relacionamento, procurando os sinais que deveria ter visto. Agora era uma dor mais madura, acompanhada de gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Os primeiros dias após o cancelamento do casamento foram brutais. Roberto teve que ligar para todos os fornecedores, cancelar a mansão em Campos do Jordão, devolver depósitos, explicar para amigos e familiares o que havia acontecido. Sua mãe, uma senhora simples do interior de Minas Gerais, chorou ao telefone não pela perda de Júlia, mas pela dor que sabia que seu filho estava sentindo. "Meu filho", ela disse com sua voz doce e forte, "às vezes Deus nos protege de maneiras que não entendemos na hora. Você vai encontrar alguém que te mereça de verdade." Roberto mergulhou no trabalho nas primeiras semanas. Reuniões, projetos novos, expansões da empresa. Marcelo ficou preocupado com a intensidade, mas Roberto explicou que precisava manter a mente ocupada. Nas noites, porém, quando voltava para o apartamento vazio, a solidão batia forte. Ele se pegava pensando não em Júlia especificamente, mas na ideia de ter alguém, no sonho do companheirismo que agora parecia distante. Uma terça-feira chuvosa de julho mudou tudo. Roberto tinha saído mais cedo do escritório e decidiu, por impulso, visitar uma livraria tradicional no bairro da Vila Madalena que adorava, mas não frequentava há meses.
O lugar era especial, com estantes de madeira antiga, cheiro de livros novos e usados misturados, e uma pequena cafeteria nos fundos onde serviam o melhor café expresso da cidade. Ele estava na seção de literatura brasileira, folheando um exemplar raro de Clarice Lispector, quando esbarrou acidentalmente em alguém. "Desculpe", ele disse automaticamente, levantando os olhos. A mulher que estava ao seu lado tinha por volta de 35 anos, cabelos castanhos ondulados presos em um coque meio desarrumado, óculos de armação discreta e um sorriso gentil. Ela usava uma blusa simples de cor vinho e uma calça jeans, e carregava uma sacola já cheia de livros. "Não, a culpa foi minha", ela respondeu. "Eu estava tão concentrada procurando uma edição específica que não vi você aí." Roberto sorriu, e foi um sorriso genuíno, o primeiro em semanas. "Qual edição você está procurando? Talvez eu possa ajudar. Conheço bem essa livraria." Os olhos da mulher brilharam. "Sério? Estou procurando uma edição comentada de Grande Sertão Veredas. Vou usar com meus alunos no semestre que vem e queria algo com notas explicativas boas." "Você é professora?" Roberto perguntou, genuinamente interessado. "De a literatura brasileira", ela respondeu, estendendo a mão. "Marina Costa." "Roberto Almeida", ele respondeu, apertando a mão dela. O toque foi breve, mas caloroso. "E acho que sei onde tem o que você procura. O dono guarda as edições especiais em uma seção separada." Ele a guiou pela livraria até uma estante mais escondida nos fundos, onde realmente havia uma edição comentada de Guimarães Rosa. Marina pegou o livro com cuidado reverente, folheando as páginas com a atenção de quem realmente apreciava a literatura. "Perfeito", ela murmurou. "Meus alunos vão adorar. Obrigada mesmo." "Você dá aula onde?" Roberto perguntou, percebendo que não queria que a conversa terminasse ali. "Na USP", Marina respondeu. "Literatura brasileira contemporânea e clássicos modernistas. E você? Pelo jeito conhece bem de livros." Roberto deu um sorriso meio tímido. "Sou mais um leitor entusiasta do que especialista. Trabalho com tecnologia, mas nas horas vagas vivo entre livros. Literatura é minha válvula de escape." Marina sorriu de volta, e havia algo genuíno naquele sorriso que fez o coração de Roberto bater um pouco mais rápido. "Eu sempre digo que as melhores pessoas que conheço são leitores. Tem algo sobre quem escolhe passar tempo com livros que indica profundidade." Eles caminharam, juntos até o caixa, conversando sobre autores favoritos. Roberto descobriu que Marina amava documentários tanto quanto ele, especialmente sobre história e arte. Quando ela mencionou que havia assistido recentemente a uma série sobre a história da literatura russa, ele sentiu uma conexão que não experimentava há muito tempo. "Olha", Roberto disse quando já estavam na porta da livraria, a chuva lá fora criando uma cortina de água. "Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas você gostaria de tomar um café? Aqui mesmo, na cafeteria da livraria. Está chovendo tanto que talvez valha a pena esperar um pouco." Marina hesitou, por apenas um segundo antes de sorrir. "Eu adoraria." Eles passaram 2 horas conversando na pequena cafeteria. Roberto falou sobre sua empresa, sobre como começara do nada e construíra seu sucesso. Marina contou sobre sua paixão por ensinar, sobre como adorava ver alunos se apaixonarem por autores que ela amava. A conversa fluía naturalmente, sem forçar, sem fingimentos. Foi apenas quando Marina mencionou um texto de Drummond que Roberto sentiu um aperto no peito. Ele contou, pela primeira vez para alguém que não fosse família ou amigo íntimo, sobre o relacionamento que terminara há 3 meses. Não entrou em todos os detalhes dolorosos, mas explicou que havia descoberto que a pessoa que achava amar não era quem fingia ser. Marina ouviu com atenção, sem julgamentos. "Sabe", ela disse depois de um momento de silêncio, "acho que às vezes as decepções mais dolorosas são as que mais nos ensinam sobre nós mesmos. Você descobriu o que não quer, e isso é tão importante quanto descobrir o que quer." Roberto ficou impressionado com a sabedoria daquelas palavras. "Você já passou por algo parecido?" Marina assentiu. "Há alguns anos, descobri que estava em um relacionamento onde eu me esforçava muito mais do que a outra pessoa.
Quando terminamos, doeu. Mas depois percebi que finalmente poderia encontrar alguém que me valorizasse de verdade, não por obrigação, mas por escolha genuína. Eles trocaram números ao final daquela tarde. Roberto saiu da livraria sentindo algo que não sentia há meses: esperança. Não era a paixão arrebatadora e ilusória que sentira por Júlia. Era algo mais suave, mais real, mais promissor, justamente por ser construído em bases honestas. Naquela noite, Roberto ligou para sua mãe. "Mãe, acho que conheci alguém especial hoje", ele disse, sua voz carregando uma leveza que ela não ouvia há tempos. Dona Teresa, do outro lado da linha, sentiu o coração se aquecer. "Conta para mim, meu filho." Roberto descreveu o encontro na livraria, a conversa sobre livros, o café que se estendeu por horas. "Sabe o que é diferente, mãe? Eu não senti aquela ansiedade de impressionar, de ser alguém que não sou. Eu fui apenas eu mesmo e ela pareceu gostar justamente disso." Sua mãe suspirou aliviada. "Isso é amor de verdade, Roberto. Quando você pode ser você mesmo sem medo." Nas semanas seguintes, Roberto e Marina começaram a se encontrar regularmente. Iam a exposições de arte, assistiam documentários juntos, jantavam. Sem restaurantes tranquilos onde podiam conversar por horas. Marina o apresentou ao mundo acadêmico que ela tanto amava, levando-o para palestras na universidade e debates literários que o fascinavam. Roberto compartilhou com ela seu universo de empreendedorismo e inovação, mas nunca de forma ostensiva ou arrogante. Ele percebia que Marina se impressionava não com o tamanho de sua empresa, mas com sua ética de trabalho e sua paixão por construir algo significativo. Em um dos encontros, Roberto levou Marina para conhecer seu Antônio e sua esposa, que já estava recuperada. O casal de idosos recebeu a professora com carinho e, durante o almoço simples em sua casa no bairro da Muca, seu Antônio puxou Roberto para um canto. "Doutor Roberto, essa moça é diferente daquela outra. Dá para ver nos olhos dela que o sentimento é verdadeiro." Roberto sorriu, grato pela confirmação daquilo que seu coração já sabia. Seu Antônio continuou: "Aquele dia que eu pedi folga mudou tudo, não foi? Se eu estivesse trabalhando, talvez o senhor nunca tivesse descoberto a verdade." Roberto abraçou o motorista com gratidão. "Você me salvou sem saber, seu Antônio. Por isso e por tantas outras coisas, você é muito mais que um funcionário. Para mim, é família." Eles eram diferentes, mas suas diferenças se complementavam em vez de se chocarem. Uma noite, 2 meses depois daquele primeiro encontro na livraria, eles estavam no apartamento de Roberto. Marina havia preparado um jantar simples, mas delicioso. E agora estavam na sala, ela lendo um livro no sofá enquanto ele trabalhava em alguns relatórios no laptop. Era uma cena doméstica e tranquila, sem glamour ou excitação, mas Roberto percebeu que era exatamente isso que sempre quis. "Marina", ele disse de repente, fazendo ela levantar os olhos do livro. "Eu preciso te agradecer." "Por quê?" ela perguntou, marcando a página e fechando o livro. "Por me mostrar o que é real", Roberto respondeu, sua voz carregada de emoção. "Por gostar de mim exatamente como eu sou, por não fingir interesse nas coisas que eu amo, mas genuinamente apreciar elas. Por me fazer perceber que o amor não precisa ser um furacão que te arrasta. Pode ser algo mais calmo, mais profundo, mais duradouro." Marina se levantou e caminhou até ele, sentando-se no braço da poltrona onde ele estava. "Roberto, eu nunca vou fingir ser algo que não sou. Eu gosto dos seus documentários porque genuinamente acho eles interessantes. Eu gosto das nossas conversas sobre livros porque você tem insights fascinantes. Eu gosto de você, não da sua conta bancária ou do seu status. Eu gosto do homem que escolhe ficar em casa lendo poesia em vez de ir para festas barulhentas." Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas. Ele puxou Marina para um abraço longo e apertado. "Eu estava começando a achar que não existia alguém que pudesse me amar assim." "Existe", Marina sussurrou. "E você merece isso. Você sempre mereceu." Naquela noite, enquanto Marina dormia ao seu lado, Roberto olhou para o teto e refletiu sobre os últimos meses. A dor da traição de Júlia ainda existia,
Mas agora era apenas uma cicatriz, um lembrete de uma lição aprendida. Ele pensou em como sua vida poderia ter sido diferente se não tivesse tido a ideia de se disfarçar de motorista naquele dia. Teria se casado com Júlia, vivido na ilusão por 2 anos, talvez mais, até que o divórcio inevitável acontecesse e o deixasse ainda mais destruído. Roberto se levantou com cuidado para não acordar Marina e caminhou até a sacada. São Paulo dormia lá embaixo, suas luzes piscando, como estrelas terrestres. Ele pensou em todas as versões de si mesmo que existiram ao longo daqueles meses. O homem apaixonado e cego, o homem traído e destruído, e agora o homem reconstruído e mais sábio. Cada fase havia sido necessária para chegar até ali. Ele pegou o celular e escreveu em suas notas pessoais, algo que fazia quando queria registrar pensamentos importantes. Hoje aprendi que o amor verdadeiro não exige que você seja menos do que é. Ele te convida a ser mais. Marina não quer que eu mude minhas paixões ou esconda minhas peculiaridades. Ela se apaixonou justamente pelo homem que lê poesia e assiste documentários sobre astrofísica. Isso é libertador de uma forma que eu nunca imaginei que pudesse ser. Mas o destino, ou a sorte, ou simplesmente uma decisão impulsiva, o salvara, e mais do que isso, o colocara no caminho de alguém que realmente valia a pena. Alguns dias depois, Roberto estava em uma reunião quando seu celular vibrou com uma notificação das redes sociais. Era uma foto de Júlia, sorridente, ao lado de um homem mais velho em um evento empresarial. A legenda dizia algo sobre novos começos e amor verdadeiro. Roberto reconheceu o homem das revistas de negócios, outro empresário rico, este com mais de 50 anos. Ele mostrou a foto para Marcelo, que estava na reunião com ele. Seu amigo fez uma careta. Algumas pessoas nunca mudam, né? Roberto apenas assentiu. Não, mas eu mudei. E isso é o que importa. Ele pausou por um momento, então continuou. Sabe, Marcelo, eu costumava sentir raiva quando pensava na Júlia. Raiva por ter sido enganado, raiva por ela ter desperdiçado meu tempo, raiva por ter machucado meu coração. Mas agora eu só sinto pena. Pena porque ela nunca vai experimentar o que é amar alguém de verdade. Ela vai passar a vida inteira coletando fortunas, mas nunca vai ter a riqueza que realmente importa. Marcelo sorriu, colocando a mão no ombro do amigo. Você realmente superou isso. E a Marina tem muita sorte de ter encontrado você. Roberto riu. Acho que a sorte foi minha. Ela me ensinou que não preciso ser diferente do que sou para ser amado. Isso vale mais que qualquer fortuna. Aquela conversa ficou com Roberto. Ele percebeu que o perdão, mesmo para alguém que o havia machucado tão profundamente, era libertador. Não um perdão que esquecia ou justificava o que Júlia fizera, mas um perdão que o permitia seguir em frente sem carregar o peso da amargura. Naquela noite, ele levou Marina para jantar em um restaurante especial, não pelos preços ou pela exclusividade, mas porque servia a melhor feijoada de São Paulo e ela havia mencionado que adorava. Enquanto comiam e riam de histórias bobas do dia, Roberto percebeu que finalmente estava construindo algo real. Não uma ilusão baseada em aparências e mentiras, mas uma conexão genuína baseada em respeito, interesses compartilhados e afeto verdadeiro. Meses depois, quando Roberto contou para Marina toda a história com Júlia, incluindo cada detalhe doloroso da conversa no carro, ela o abraçou forte e disse: "Sabe o que eu acho? Acho que aquilo teve que acontecer para você chegar até aqui, para você chegar até nós. Às vezes a vida nos dá presentes embrulhados em papel de tristeza." Roberto concordou. Júlia continuaria sua vida procurando o próximo alvo, o próximo homem rico a manipular. Mas ele, Roberto, tinha encontrado algo infinitamente mais valioso. Alguém que o amava não apesar de seus gostos chatos ou sua aparência comum, mas justamente por ser quem era. Marina não via nele uma conta bancária ou um investimento de 2 anos. Via um companheiro, um igual, alguém com quem construir uma vida baseada em verdade. 1 ano depois daquele fatídico dia no carro, Roberto e Marina estavam em Campos do Jordão,
não para um casamento suntuoso com 200 convidados, mas para um fim de semana tranquilo em uma pousada aconchegante. Eles caminhavam de mãos dadas pelas ruas da cidade serrana, quando Roberto parou em frente a uma pequena joalheria. "Quer entrar?" Ele perguntou com um sorriso que Marina já conhecia bem. Dentro da loja, ele escolheu 2 anéis simples de ouro, sem diamantes extravagantes ou preços astronômicos. "Eu quero passar o resto da minha vida com você, Marina, não com pompas ou festas gigantescas, mas com verdade e companheirismo. Você aceita?" Marina, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu. Ali, naquela pequena joalheria, sem fotógrafos ou testemunhas além da atendente emocionada, eles selaram um compromisso muito mais real do que qualquer cerimônia grandiosa poderia ter sido. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando tons dourados sobre a cidade que tanto amava, Roberto soube com certeza que havia tomado a decisão certa naquele dia fatídico. A verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre seria melhor que a mais confortável das mentiras. Naquela noite, Roberto abriu o livro de Drummond que havia dado a Júlia e que ela devolvera sem nunca ter lido. Ele se lembrou de como, naquela primeira noite após o confronto, havia considerado jogá-lo fora, apagar aquela dedicatória ingênua que escrevera. Mas agora, meses depois, ele estava grato por ter guardado o livro. Na primeira página, ele apagou cuidadosamente a dedicatória antiga e escreveu uma nova, desta vez para Marina. "Para aquela que ama os versos tanto quanto eu e que me ensinou que o amor verdadeiro não se finge, se vive. Com todo meu coração, Roberto." Ele sorriu ao fechar o livro, sabendo que desta vez seria lido, apreciado e guardado com carinho genuíno. Ele pensou em todas as lições que aquela experiência dolorosa lhe ensinara. Aprendeu que o amor não deve exigir que você esconda quem é. Aprendeu que compatibilidade genuína vale mais que aparências deslumbrantes. Aprendeu que a paciência para encontrar a pessoa certa é infinitamente melhor que a pressa de preencher um vazio. E mais importante, aprendeu que às vezes os piores momentos da nossa vida são portais para os melhores capítulos que ainda estão por vir. Roberto olhou para Marina, que lia tranquilamente em seu sofá, e agradeceu silenciosamente aquele dia no carro. Aquela decisão impulsiva de se disfarçar de motorista. Aquela conversa devastadora que destruiu suas ilusões, mas salvou seu futuro. Porque sem aquela dor, ele nunca teria encontrado aquela paz. Sem aquela mentira exposta, ele nunca teria descoberto aquela verdade. E sem Júlia saindo de sua vida, Marina nunca teria entrado nela.